Vamos então ao estudo da palavra. Aqueles que estão acompanhando o cronograma perceberam aí que nós ficamos responsáveis pelo estudo que tem a ver com a posição, a função, o papel do sacerdote do lar, o papel do homem no lar. No entanto, desde o primeiro momento, desde a primeira mensagem na quinta-feira à noite, quando o Wagner começou a falar, depois em outros momentos, especialmente ontem à noite, nós tivemos um momento ali no refeitório, as mulheres ficaram aqui trabalhando com a Vívia e nós estávamos ali com o João, estudando a respeito deste papel tão importante do sacerdote no lar. Então achamos por bem que não seria necessário trabalharmos alguns pontos, ou os pontos que já foram trabalhados ali, discutidos ali à noite. Iremos entrar em alguns momentos na discussão deste ponto, focando também no sacerdote, mas nós queremos trabalhar um ponto que eu penso que tem a ver com o propósito da vida de cada um de vocês que veio aqui. Um propósito mais elevado é o tema que nós queremos trabalhar no final desta manhã. E nós queremos começar com o texto de Salmo, capítulo 24. Aqueles que desejarem abrir as suas Bíblias, por favor, abram. E nós vamos avançar um pouco para ganharmos o tempo. Salmo 24, verso 3, nós temos uma indagação feita pelo salmista Davi, quando ele nos questiona: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Então, Davi ele traz um questionamento para despertar uma reflexão quanto ao preparo, quanto ao caráter, ao tipo de homem ou mulher que tem então ou terá condição para habitar no Monte Santo, na presença de Deus. E no verso 4 então, ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então é interessante que neste salmo, Davi, respondendo à indagação que ele levantou para despertar a reflexão, ele coloca então a condição estabelecida por Deus para que alguém possa habitar na presença do Senhor: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então não tem a ver apenas com algo que você vê no externo, no exterior do homem, mas também naquilo que tem a ver com o homem interior. E nós queremos, de forma especial, trabalhar muito esse aspecto que tem a ver com a ação de Deus no homem interior nesta manhã. Mateus 5, verso 8, também falando a respeito, Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Davi, ele diz algo e Cristo ele já vai dizer com outras palavras no Novo Testamento exatamente a mesma coisa. Aqueles que unicamente que terão condição de ver a Deus são aqueles que são limpos de coração. E escrevendo aos Hebreus, Paulo, no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, que é o processo que leva o homem a ser limpo de coração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele tem, o nosso Deus, ele tem um propósito mais elevado que vai além das reformas externas, vai além do tamanho da minha roupa, vai além do alimento, da música, da forma como eu falo. E por mais que todas essas coisas tenham importância e tenham um lugar, o propósito de Deus é ir além disso e purificar o nosso coração. A serva do Senhor, comentando a respeito, ela diz: Deus está purificando um povo de modo a terem mãos limpas. Mas apenas mãos limpas? Não. E puro coração, para se apresentarem diante dele no juízo. A norma tem de ser exaltada. Purificada o que, irmãos? A imaginação. A paixão, acumulada em volta de práticas aviltantes, tem de ser renunciada. E a alma erguer-se a pensamentos
puros, práticas santas. Então nós vemos por esses textos aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Evidentemente que se nós tivermos um coração puro, a consequência vai ser o quê? Termos também mãos limpas, ações limpas, ações que revelam aquilo que está no interior. Hoje existe um discurso muito bonito por aí, quando alguém diz que, olha, irmão, Deus não está preocupado com o tamanho da minha roupa, Deus não está preocupado com aquilo que eu como, Deus está preocupado com o meu coração. E é verdade, Deus está preocupado com o meu coração. Mas se eu permitir verdadeiramente que Ele trabalhe em meu coração, como é que eu vou saber? Como é que os outros vão saber que Ele está trabalhando em meu coração? Através daquilo que aparece. Porque, afinal de contas, embora Deus conheça e tenha capacidade para conhecer o nosso coração, nós não estamos lidando com irmãos que são cardiologistas para fazer um exame cardiológico para saber o que se passa no coração. Aliás, a Bíblia não está falando deste órgão que faz o sangue, né, circular em nosso corpo, quando fala-se a respeito disso. Mas muitos, quando tratam desse assunto, parece que está tratando com um Deus que é cardiologista. Que naquela parte da medicina ele escolheu trabalhar unicamente com o coração e não com o homem em sua totalidade. Mas enfim, comentando a respeito desse aspecto, Prescott, no livro A Família Divina Humana, ele traz um comentário bem interessante. Enquanto mente se refere ao intelecto, à razão, coração vai além disso e inclui as emoções e a vontade. Não encontramos nenhuma declaração nas Escrituras de que com a mente o homem crê para a justiça. Mas as Escrituras dizem que com o coração o homem crê para a justiça. Portanto, seja qual for o significado geralmente atribuído à palavra coração, isso é verdadeiro, de acordo com a declaração das Escrituras. É com isso que cremos para a justiça. E aqui está a diferença entre uma fé verdadeira e uma mera concordância, ou entre a fé protestante e a fé católica. A fé protestante, ou fé genuína, é mais do que uma concordância da mente de que uma determinada declaração é verdadeira. Isso inclui, mas vai além disso. E a fé da qual a Bíblia fala inclui a submissão do coração, o colocar das emoções, a entrega da vontade a Deus. Isso não pode ser feito apenas pelas faculdades intelectuais. Deve ir além disso e incluir as emoções e a vontade. Então, Prescott, ele trabalha aqui de forma bem interessante, com um pensamento bem equilibrado, e nos ajuda a entender por que a Bíblia fala tanto de coração e fala de mente. Até um tempo atrás, quando se falava a respeito de mente, todas as vezes que eu olhava para a palavra mente nas Escrituras, ou coração, eu sempre relacionava essas palavras como sendo sinônimas. Mas hoje eu percebo que existe uma diferença, e em muitos momentos, essas palavras, coração e mente, aparecem em uma frase só. O Senhor está nos ensinando algo com isso. E eu vou colocar a coisa de forma bem prática. Aqui ele traz um conceito, então, de que o coração tem a ver com as emoções e a vontade. E a mente tem a ver com a razão, o intelecto. E é interessante quando nós entendemos isso, e a serva do Senhor diz isso no outro momento, quando ela fala que nós precisamos ter emoções santificadas. Por quê? Muitas vezes a nossa razão está dizendo, não vá por esse caminho, não faça dessa forma. Mas aí o nosso coração, a emoção, a vontade, o desejo de fazer aquilo ali, acaba atropelando as coisas. E quando nós agimos pela emoção e não permitimos que a razão domine, nós acabamos fazendo bobagem. E vocês podem observar que, observem, por exemplo, uma pessoa quando ela está desequilibrada emocionalmente. Você consegue dialogar com ela? Não. Consegue conciliação? Consegue resolver as coisas? A melhor coisa quando você está lidando com alguém dessa forma é, olha, não mexa com aquela situação. Quando tudo ficar em paz, lide. Ou quando você estiver nessa situação, você percebe que seu coração não está em paz, você não está tranquilo, não tente resolver a situação, porque você sempre vai criar um problema ainda
maior. Então vamos entrar de forma um pouco mais aprofundada ainda nessa discussão. Então vamos entender esse processo da purificação. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo o quê? Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, Paulo fala de santificação em tudo, e ele coloca aqui a subdivisão do homem em sua natureza como espírito, alma e corpo. E muitos, às vezes, quando olham esse texto escrito por Paulo, às vezes se assustam, porque muitos espíritas que acreditam na imortalidade da alma, que o homem tem um espírito, uma entidade que sai dele e continua consciente após a sua morte, muitas vezes se utiliza de um texto como este, fora do contexto, para tentar defender a teoria do inimigo. No entanto, quando nós estudamos espírito, alma e corpo, e especialmente quando aparece alma aqui, a palavra grega utilizada por Paulo tem a ver com psique. E psique, ela pode ser traduzida de diversas formas. Pode ser traduzida como mente, pode ser traduzida como coração. Como? Isso. Agora veja só. Nesse aspecto, quando Paulo está trabalhando, nós podemos pensar aqui no mesmo propósito que ele está falando em Romanos 12, 2, a igreja de Roma, quando ele fala da renovação da nossa mente. Então nós podemos ler aqui, olha: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, mente e corpo. Veja como a serva do Senhor coloca isso aqui: todos quantos consagram corpo, mente e espírito. Veja que no lugar da palavra alma, ela utiliza a palavra mente. Então, corpo, mente e espírito ao serviço de Deus hão de receber continuamente uma nova provisão de energia física para relacionar com o corpo, mental para relacionar com a mente e espiritual para relacionar com o espírito. Os inexauríveis abastecimentos celestiais acham-se à sua disposição. Cristo lhes dá a proteção de seu espírito, a vida de sua vida. O Espírito Santo põe suas mais elevadas energias a operar onde? No coração e onde? Então veja que nessa frase ela usa coração e mente, justamente para falar que a ação de Cristo, do Espírito de Cristo na vida do ser humano, não deve ser apenas na razão, mas na vontade, nas emoções. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa discussão. Vamos imaginar então agora esta divisão então definida pela Bíblia, e Paulo coloca isso de forma bem clara, para nós podermos entender como o Senhor então ele deseja trabalhar em nós. E quanto mais nós entendermos o processo de renovação mental que nós estamos envolvidos, aquilo que o Senhor deseja fazer conosco, mais fácil será o avanço então desse processo. Então imagine que aqui nós temos um computador, indicando aqui, inclusive o seu sistema operacional. Nós temos então aqui a CPU, esse equipamento onde tudo que tem a ver com o computador funciona aqui. Aqui está o HD, aqui está a memória RAM, aqui está o processador, a placa-mãe, tudo funciona aqui. Então, sem isso aqui é impossível haver o funcionamento de um computador. Então vamos tomar isso aqui como uma analogia para nós entendermos, na medida do possível, como nós precisamos lidar com essa coisa que tem a ver com a natureza humana e aquilo que Deus quer fazer em nós. Então vamos tomar nessa analogia a CPU como sendo o cérebro, capital do corpo humano. Nós temos também neste computador o sistema operacional, que é onde funcionam que são os programas, Sem esse sistema operacional, isso aqui, olha, não faz sentido, ok? O cérebro, ele precisa de um sistema operacional. E o que seria esse sistema operacional? A mente, o intelecto, é onde funciona toda a programação do ser humano. E eu vou tomar
um exemplo aqui para facilitar aqui essa compreensão. Imaginem vocês, duas pessoas, dois homens. Um nasceu na cidade, numa grande cidade urbana, e ele se envolveu com as atividades ali da cidade. Ele se torna um jovem, ele se torna um homem que está acostumado com as atividades de quem vive na zona urbana, na cidade, enfim, com as atividades daquele local. Um outro nasceu no campo e todas as atividades que ele aprendeu a desenvolver estão relacionadas com a vida no campo. Se você pega essas duas criaturas e você tira, por exemplo, aquele que nasceu no campo e leva para a cidade, e você pega o que nasceu na cidade e leva para o campo, o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão se sentir bem, vão se sentir confortáveis nesses ambientes diferentes daquilo que eles estão acostumados? Por que não? Porque aquele que nasceu no campo, a mente dele foi programada para lidar com as atividades da cidade? Não. Na medida em que ele vai crescendo, a formação mental que ele vai obtendo é de alguém que vai desenvolver as atividades no campo. Da mesma forma que aquele que nasceu na cidade, ele vai desenvolver a sua mente, trabalhar a sua mente para as atividades da cidade. Então, a mente dele, durante toda a sua vida, por exemplo, nós tivemos aqui hoje o testemunho do irmão Bruno e da irmã Kátia. O irmão Bruno falando que ele teve o privilégio de aproveitar as oportunidades e ele aprendeu, desenvolveu a capacidade de aprender várias profissões. E é interessante que, na medida que a gente vai pensando a respeito, o aprender dessas coisas é como se você permitisse então que em sua mente fosse instalada programas. Então, por exemplo, o homem que ele aprendeu desde cedo, ele vai aprendendo a atividade, por exemplo, de um pedreiro. Quando ele chega no local, aquele programa que já está na mente dele, quando ele olha para um terreno e alguém diz, olha, eu quero que você faça uma casa aqui, a medida vai ser essa, a altura vai ser essa, ele já tem um programa que ele consegue visualizar o final daquela construção. Mas você pega alguém que não tem noção nenhuma, que não sabe o que é ser um pedreiro, e você passa isso para ele, vai funcionar na mente dele? Não vai funcionar. Bem, queridos, eu estou colocando a coisa dessa forma, de modo bem claro, para nós entendermos aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. E Paulo, e toda a Bíblia vai falar isso de forma bem clara, porque a Bíblia não foi deixada com outro propósito dentro do contexto do plano da redenção, senão para produzir em nós uma mente que não é deste mundo. Retirar todos aqueles programas que foram instalados pelo inimigo e instalar programas novos, programas que não são da terra, que são do céu. Então vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Acontece que você pode ter a CPU, você pode ter o sistema operacional, mas essas coisas funcionam sozinhas? O computador funciona sozinho? Não. A CPU aqui, ela consegue, por exemplo, sozinha se auto-reprogramar? Não. Alguém vai precisar trabalhar essa máquina, ainda que não tenha, porque para nós instalarmos programas, não precisamos da internet. Bem, então o que nós precisamos? Precisamos de um programador de sistema que vai dar sentido a isso aqui. E aí é interessante porque, por mais que o programador de sistema ele tenha muito conhecimento e ele vai instalar programas aqui, ele vai trabalhar de acordo com regras, de acordo com normas que são estabelecidas por alguém que está acima dele, que é superior a ele. O programador de sistema ele não pode simplesmente chegar ali no computador e fazer o que ele quer, instalar o que ele quer. Se ele instala aqui, por exemplo, um programa pirata, ele vai ter problema com a justiça, sim ou não? Então vai ter alguém que vai determinar, que estabelece normas para ele, e ele precisa ter conhecimento claro dessas normas, daquilo que é certo, daquilo que é errado, para poder definir e saber aquilo que ele pode colocar nessa máquina, ok? Então, pensando ainda nesse aspecto, nós temos o espírito, aquilo que também é chamado de consciência, aquilo que em nós
determina em nossa mente quando um pensamento está certo ou está errado. E aí é interessante porque quando nós vemos mais a respeito disso, né, nós já vimos 1 Tessalonicenses 5:23, nós vamos então encontrar o homem sendo subdividido desta forma, né? Então, corpo, mente, espírito. Quando nós pensamos em pirâmide, isso aqui nos lembra alguma coisa? Esse símbolo é muito comum hoje para quê? Ocultismo. Satanás entende muito bem como funciona este processo, e ele entende exatamente para impedir de que a coisa aconteça como Deus quer que aconteça. Agora observe, Gálatas 5:17, Paulo diz: porque a carne milita contra e o espírito contra, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos aqui, olha, o corpo, né, a carne, que luta contra o espírito. E qual é o campo de luta? Qual é o campo de ação? A nossa mente. Satanás trabalha por meio do corpo, dos nossos desejos, das paixões baixas, daquilo que tem a ver com interesses carnais. Deus, ele quer trabalhar por meio do espírito, da consciência do ser humano, e ele não trabalha de forma abusiva, ele não trabalha de forma invasiva. Satanás aqui, ele se utiliza da arte do engano, de todas as formas possíveis para poder ganhar, conquistar a sua mente. Por isso que Paulo diz que a luta é do espírito contra a carne, né? Justamente porque aqui é o campo de ação. Bem, conceito de consciência, de acordo com o dicionário bíblico adventista, nós temos então este conceito: faculdade íntima da mente que estabelece julgamento sobre a retidão moral de pensamentos, palavras e ações, independentemente dos desejos e inclinações do indivíduo. Para e pensa um pouquinho comigo. Você está pensando agora. Como é que você consegue identificar os seus pensamentos e saber se o seu pensamento neste momento é certo ou errado? Às vezes a gente lida com certas situações que são tão corriqueiras para nós, como pensar. Nós já acordamos e estamos pensando. E muitas vezes nós não pensamos na importância dos pensamentos. E a serva do Senhor diz que como é que é formado o caráter? Os pensamentos formam o quê? Ok, levam a ações. Os pensamentos levam a ações. Ações repetidas formam o quê? Hábitos. E os hábitos formam o quê? Caráter. Então, isso tem então uma importância muito grande. E é justamente por meio da consciência, o Espírito que Deus colocou em nós, que Ele nos dá condição para julgarmos se o nosso pensamento vem de Deus ou vem do inimigo. E nós vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Vamos ver alguns textos bíblicos de forma bem objetiva. 1 Coríntios Esse é um texto bem utilizado para defender aquilo que nós acreditamos em relação à verdade sobre o Espírito de Deus. Capítulo 2, a partir do verso 10. Observem e leiam com muita atenção esse texto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo está falando aqui de um Espírito que é uma entidade à parte de Deus? Não. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, uma vez que eu entendo que Espírito tem a ver com consciência, com aquela faculdade que está na nossa mente, que rege, que determina aquilo que é verdade e aquilo que é erro, Paulo está dizendo que, da mesma forma que Deus, ele tem esse Espírito, essa consciência, que estabelece em Deus aquilo que é certo,
aquilo que é verdadeiro, o homem então recebe esse espírito, essa faculdade para definir aquilo que é certo ou aquilo que é um erro. Veja só, verso 12 agora. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Senhor, ele nos dá a graça de recebermos dele o seu próprio espírito, que então comunga com o nosso espírito. A gente vai ver isso já já. Bem, vamos continuar, verso 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? O homem que está aqui, que no máximo ele consegue chegar aqui, a uma mente intelectual, mas ele não alcança aquilo que é o propósito de Deus. Então Paulo está dizendo que este homem, que vive então nessa esfera, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que forma? Quando você alcança a estatura de um homem espiritual, alcança realmente a esfera que é o propósito de Deus para a vida de todos nós. Bem, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas o que é espiritual, que alcançou a esfera desejada, planejada por Deus, ele discerne todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Sabe por quê, irmãos? O homem que alcançou essa esfera, que comunga com a mente do próprio Deus, ele não depende de um terceiro, para chegar para ele e dizer: Daniel, olha, você está vacilando nesse aspecto. Ele não precisa ser julgado, discernido, repreendido até por uma outra pessoa. Eu não estou aqui colocando um ensino que traz a ideia de que nós não podemos ou não devemos ouvir repreensões ou exortações. Não é nada disso. Mas o que Paulo está falando aqui é que o homem espiritual, na comunhão com Deus, o próprio Deus, ele fala diretamente em sua mente aquilo que está errado em sua vida. O máximo que às vezes acontece é quando alguém chega para ele e diz: Daniel, olha, irmão, não sei se você percebeu, mas você vacilou, você errou nesse aspecto aqui. O máximo que pode acontecer é ele dizer: irmão, olha, eu te agradeço, mas eu havia percebido e já estou lutando com Cristo para vencer isso em minha vida. Esse tem alcançado uma experiência que vai além daquilo, ou daquilo, né, que tem a ver com o propósito da maioria daqueles que vivem uma experiência espiritual. Então Paulo termina o texto dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora observe, Romanos capítulo 8, o verso 16. Romanos capítulo 8, o verso 16. Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então olha que comunicação interessante entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. É pelo Espírito que Deus se comunica conosco, é o Espírito de Deus que fala ao Espírito do homem. E dessa forma, então, ele nos chama para sermos seres que entendem que precisam ser espirituais. 1 Coríntios 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É o mesmo Espírito com Ele. Aquele que comunga, que alcança essa esfera de comunhão com Deus, se torna então, por meio de Cristo, um só Espírito com Ele. Os irmãos estão conseguindo acompanhar bem a linha de raciocínio? Graças a Deus.
Muito bem, então vamos avançar. Jeremias capítulo 31, verso 33 e 34. Jeremias capítulo 31, verso 33 e 34 diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora veja só, qual é a consequência disso? Deus está dizendo, olha, eu vou colocar a minha lei no seu coração. E aí depois ele diz assim, verso 34, e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Por que, queridos? Vai haver necessidade? Não. De que um precisa ensinar ao outro? Não. Não, queridos, porque na comunicação do Espírito do homem com o Espírito de Deus, o homem recebe diretamente de quem? É por isso, queridos, que no plano e no propósito de Deus para essa última geração, não é nós termos mais um sistema religioso onde um homem, um líder, um cabeça, vai estar dominando as massas e determinando para essa massa aquilo que a massa tem que acreditar. O propósito de Deus para o seu povo nessa última geração, a fim de que tenhamos uma geração pronta, preparada para receber o Espírito Santo de Deus, é que cada um tenha a sua comunhão pessoal com Cristo e receba diretamente dele aquilo que ele tem a ensinar. Amém. A razão, queridos, pela qual muitas vezes encontramos desavenças, contendas, divergências em nosso meio, é porque nós estamos tentando ainda, com a nossa mente, convencer outros a acreditarem da forma que nós acreditamos. E limitamos muitas vezes essa discussão a uma esfera intelectual. Eu pego um texto, apresento para o outro e digo, olha, aqui está dizendo assim. Aí o outro diz, olha, mas esse texto aqui está dizendo que é assim. E aí entra naquela disputa, naquele embate teológico, intelectual. Acontece unidade? Não. O que a gente viu até hoje, em muitos momentos, foram muitas divisões no meio do povo de Deus, porque esta experiência muitas vezes está limitada apenas a uma esfera intelectual e muitas vezes motivadas por ações e atitudes carnais, zelo carnal, mas não zelo espiritual. E Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele viveu essas duas esferas. Deus então está dizendo que aquele que alcança essa experiência, ele vai colocar a lei no seu interior, no seu coração, e não será necessário mais que alguém lhe ensine. Agora observem, Ezequiel vai tornar isso um pouco mais claro, capítulo 36. Me dá uma pergunta aqui, por favor. Quando Deus disse, colocarei no seu interior, no seu coração, ele está especificando dois fatores ou apenas um fator? Na verdade, isso tem a ver com o homem na sua integridade, naquilo que tem a ver com o homem completo. Um homem que vai ser, a lei vai dominar a sua mente e vai dominar o seu coração, vai dominar a sua vontade, vai dominar as suas ações. A grande frustração, se é que nós podemos dizer assim, em relação ao povo de Israel, capítulo 5 de Deuteronômio está escrito isso, quando Deus, ele fala diretamente a Moisés, Moisés está falando ali da experiência vivida com o povo em relação à lei, e aí depois que o povo olha para Moisés e diz assim, Moisés, olha, não fale mais Deus conosco, nós temos muito receio de que algo muito ruim possa acontecer conosco. Deus fala com você e você fala conosco. E tudo aquilo que ele falar, nós obedeceremos, Aí na sequência, Deus agora está falando com Moisés. E quando Moisés fala, com Deus, Deus diz, Moisés, olha, em tudo aquilo que o povo falou, eles falaram bem. Por quê? O povo foi sincero naquilo que ele falou. De fato, o povo imaginava que tinha condição humana para guardar todos os mandamentos de Deus. Aí na sequência, Deus diz assim para Moisés, quem dera que tivessem tal coração para andar em todos os meus estatutos. Queridos, Deus sabia que com
o coração que tinha, o homem não teria condição de guardar a sua lei. Por isso que ele precisaria de um novo coração. E dessa forma o Senhor teria então como colocar a sua lei neste coração. Agora veja só, a partir do verso 24, capítulo 36 de Ezequiel, diz assim: eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei o quê? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei o que, irmãos? Um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei. Olha que interessante, queridos. De quem é a ação aqui, irmãos? E farei. Quando você alcança essa esfera, quando nós alcançamos essa esfera, que o nosso espírito então tem comunhão direta, livre, a nossa vontade, o nosso gosto está entregue plenamente ao Espírito de Deus. Se cumpre então essa palavra quando ele diz: e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então o propósito de Deus, queridos, para nós, desde o início, não era simplesmente olharmos para uma lei e imaginar: eu tenho que cumprir essa lei. Não apenas, mas o propósito era que esta lei estivesse dentro do seu coração, a fim de que a obediência fosse algo natural, como é respirar, como os nossos impulsos passam a ser naturais no sentido de fazer a vontade de Deus. Quando nós alcançamos esta experiência de relacionamento com Deus. E nós já podemos desfrutar isso numa esfera pequena de uma forma simples. Quando vai chegando ali o final da semana, quinta, quando dá sexta-feira, você acordou sexta-feira de manhã, qual a primeira coisa que você pensa? Semana chegando. Hã? Final de semana chegando. Preparação para o sábado. Você precisa ir lá na Bíblia ver o texto que diz que você tem que se preparar naquele dia? Precisa de olhar para um quadro com uma lei na sala dizendo que aquele dia é dia de preparação? Não, por quê? Aquilo ali já está onde? Agora isso precisa ser elevado para um plano mais espiritual, para que não seja simplesmente aquela coisa da norma, da regra, aquela coisa vazia que torna o homem legalista. Bem, nós temos então, por meio dos escritos sagrados, uma definição clara daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Agora observem esses textos. Com a minha alma, disse Isaías, te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar. Como é que eu busco a Deus na madrugada? Com o meu espírito que está dentro de mim. Jeremias 29:13, texto conhecido, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De que forma, irmãos? Com todo o vosso coração. Mateus 6:33, Jesus então ele estabelece um princípio que está estampado em todas as escrituras sagradas: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós entendemos o princípio, Jesus ele chega para o povo e diz assim: porque o reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? O povo de Israel estava esperando naqueles dias um reino externo, um reino com visível aparência. E antes de Jesus chegar, vem aquele que prepara o seu caminho. E aquele que prepara o seu caminho, qual era o discurso, a essência da mensagem de João Batista? Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Já era o momento de uma restauração completa da terra? Sim ou não? Não. Cristo vem para preparar um povo para que entendesse que o reino de Deus partia não de coisas externas. E ele chega para o povo então e diz: olha, o reino de Deus está... Vocês precisam, ele está dizendo, vocês precisam entender que se vocês não tiverem
um espírito. Se vocês não tiverem uma mente, se vocês não tiverem um corpo que estejam em harmonia com este reino, você não vai fazer parte dele. Então ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Agora leiam com muita atenção esse texto comigo. Esse texto aqui é do livro Fontes Vivas ou Cisternas Rotas, citado ontem pelo irmão Alain. Recomendo que todos vocês façam a leitura desse livro, porque é uma leitura bem interessante, né? O Sutherland, ele foi um dos reformadores da educação adventista contemporâneo de Ellen White. Os homens vivem em diferentes esferas. Quais são elas? Corpo, mente. Aqueles com uma constituição física tal que se sentem contentes com a satisfação de seus desejos e aspirações físicas. Esses podem ser facilmente guiados por homens que vivem em uma esfera mental. Então, aqueles que estão aqui acima, na pirâmide, dominam aqueles que estão aqui embaixo. O fato é que a mente sempre foi reconhecida como superior à matéria, de modo que, sem que se deem conta disso, os dotados de força física se rendem a quem lhes é mentalmente. Vamos lá. Pensa numa construção civil. Você vai construir um prédio de 30 andares. Quem é mais importante ali, o pedreiro ou o engenheiro? O engenheiro ou o pedreiro? É um dos dois fundamentos. É possível um pedreiro construir um prédio, sim ou não? Mas o engenheiro consegue construir um prédio? Não. O engenheiro tem a importância naquilo ali? Sim, com certeza. Ele estuda para entender de estrutura, de cálculo, enfim. Se o engenheiro ele não conhece bem da coisa, ele faz o que muitos já fizeram. Muito prejuízo para muita gente. Mas enfim, pelo fato de o engenheiro, ele ter uma formação acadêmica, ele ter um título que o coloca naquela situação, as pessoas olham na construção como o engenheiro ou o pedreiro sendo mais importante? Queridos, eu já vi em muitas obras, o mestre de obra, o pedreiro, conhecer mais que o próprio engenheiro. Porque muitas vezes o engenheiro ele vai lá para a faculdade, ele se forma, e por mais que ele faça um estágio, o João sabe bem que na prática a coisa nem sempre funciona conforme eu tenho amigos, inclusive jovens, que saíram da faculdade, fizeram o estágio e agora tinha que encarar a primeira construção. E a sensação que eles passavam é: olha, o negócio não, na prática não é tão simples assim. Aliás, isso acontece em todas as áreas. Profissionais de saúde, por exemplo, que passam, a Lília passou por uma faculdade de nutrição e quando chegou no consultório, ela viu que a realidade era outra. E muito daquilo que ela aprendeu na prática dentro do consultório. Eu não estou aqui, queridos, querendo colocar uma situação onde nós vamos eliminar determinadas funções. Não, cada um tem seu lugar. Mas o problema é a forma como a nossa mente foi levada a olhar. Porque fulano tem um título e trabalha com a mente, ele não pega no pesado ali, ele está acima do outro que pega no pesado, que tem atividade ali manual. Então, suponhamos, né, que estamos aqui utilizando a figura de uma construção. O engenheiro está onde aqui? Aqui. E o pedreiro? Aqui embaixo. Aquele que está aqui embaixo, o pedreiro, ele tem autoridade para questionar o engenheiro? Autoridade para... Ele pode questionar, mas quem é que tem autoridade? Quem é que manda em quem aqui? Ok, porque se subentende que o engenheiro é que estudou, que teve a mente preparada, ele é o superior aqui, é ele que determina como a coisa tem que acontecer. E aí nós poderíamos pegar isso aqui em várias esferas, ok? Eu tenho, por exemplo, tive um professor de naturopatia, que ele dava aula em uma faculdade adventista, um professor de 21 anos de faculdade, e um dia exigiram dele um doutorado, queriam colocá-lo, sabe, um pilar acima. E aí ele falou: não vou fazer um doutorado, vou gastar um tempo, na idade que eu estou, gastar um tempo agora para ter um doutorado simplesmente
para continuar dando aula aqui. Sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele fora. Aí colocaram um professor jovem, porque tinha um título de doutorado, mas que não tinha 20% da experiência que ele tinha, porque a valorização está... Quanto mais título o homem tem, porque nessa esfera aqui discute-se a questão dos títulos, né? A forma como o inimigo trabalha. Mas vamos avançar nisso aqui para a gente poder aprofundar um pouco. Então, por favor. Então, aí, se essa obra, esse prego que é ruína, não tem nenhuma condenação para o pedreiro? Não, a responsabilidade é do engenheiro. A responsabilidade Ok. é dele. Exatamente. Bem, mas esse é um outro ponto, né? Da situação. Então, é uma lei natural. Um lidera, o outro segue. Dois indivíduos, um vivendo em uma dessas esferas e o outro em uma esfera superior, nunca contenderão por conta de princípio, pois o homem que se desenvolveu apenas fisicamente acha natural seguir as ordens do outro. Essa é e sempre foi a condição da sociedade. A própria natureza destaca os líderes. Eles não são feitos líderes, eles nascem líderes. Eles são poucos, é verdade, pois as massas sempre preferem o quê? É muito fácil, querido. Sabe por quê? Porque pensar dá trabalho. Raciocinar hoje se tornou uma habilidade quase que extinta, queridos. É muito fácil você receber a ordem, olha, fulano disse que é para fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma aqui. Exatamente. Por isso a igreja de Deus hoje está quase perdida. Perfeitamente. A gente vai chegar exatamente nesse ponto, Gil, porque esse é o ponto, né, que tem a ver com a nossa discussão aqui. Mas não foi como meros líderes mentais que Deus chamou Israel. Não foi simplesmente para mostrar um povo de mente avançada, mente intelectual, não. Acima da esfera mental, há ainda uma esfera mais elevada, a qual poucos atingem. Quando vocês olham aqui para a pirâmide, o que acontece com a pirâmide? Ela vai se estreitando na medida em que ela sobe. Então, olha, da mesma forma, quando você olha aqui para baixo, a grande massa está onde? Aqui. Aí depois, quando você pula para essa parte aqui, já reduz bastante, sim ou não? Sim. Sim, mas quando você sobe, aí a coisa fica muito séria. Muito séria, porque poucos são aqueles que alcançam essa esfera. E muitas vezes, querido, o que está acontecendo na experiência do povo de Deus é que nós estamos alcançando essa esfera aqui. E como eu disse, as dificuldades muitas vezes acontecem porque nós limitamos a nossa discussão a uma esfera de uma discussão intelectual. E fomos levados a agir assim por conta de quem? Que influência recebemos para agir dessa forma? O modelo de educação que nós recebemos e que está hoje destruindo as igrejas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitas vezes nós estamos aqui no movimento leigo e estamos batendo no peito cheios de presunção, orgulho. Nós já estamos livres dos problemas de Babilônia. Quando na verdade, queridos, em muitos casos, deixou, entre aspas, Babilônia, mas carregou Babilônia dentro. Porque os conceitos de Babilônia ainda continuam aqui, ó, dominando o intelecto, dominando a mente. Então, agora olha que interessante. Ele diz então que eles reduzem ainda mais ao passar da esfera mental para espiritual. Agora olha que interessante aqui. É somente pela fé que o homem alcança essa esfera mais alta de existência. E isso requer constante abnegação e desenvolvimento contínuo. Na verdade, é um viver como contemplando aquele que é invisível. A vida de fé, o caminhar com Deus, abrange apenas poucos. Sabe por quê, queridos? Viver pela fé não faz sentido para quem tem uma mente intelectual. Só um instante, irmão. Irmãos, pensem comigo. Falando aqui para os sacerdotes.
ou para aqueles que devem ser os sacerdotes no seu lar. Um dia Deus fez com você como fez com Abraão. Por meio da palavra ele diz: saia do meio da sua parentela, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Detalhe, você não sabe nada dessa terra. Eu não vou te dar o GPS para chegar lá. Não vou te dar aqui, olha, um mapa colorido para mostrar como é a vegetação ali, que tem rios. Não. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. E aí você viu claramente aquilo ali e disse: tudo bem, eu entendo que é Deus que está falando comigo e Ele quer o melhor para mim. Você chega para a sua esposa e a sua esposa não está muito acostumada com isso, e você chega para ela e diz: esposa, olha, eu ouvi uma voz ali quando eu estava caminhando em meio à natureza, e essa voz, que eu julgo ser a voz de Deus, disse que eu tenho que sair do meio da minha terra, do meio da minha parentela. E o meio da minha parentela significa várias coisas. Significa estabilidade, significa segurança, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o que nós podemos ter, especialmente dentro do contexto de Abraão, nós podemos ter por meio da família. Bem, aí a sua esposa racional vai dizer: tudo bem, como é essa história? Uma voz diz: quem é esse? Tudo bem, mas suponhamos que seja verdade aquilo que ele disse. Ele mostrou o lugar para onde nós devemos ir. Como é esse lugar? É uma terra que mana leite e mel, que tem muita fartura, que nossa família vai se dar muito bem ali? Isso é racional, sim ou não? Sim. Sim. E aí agora o homem que está vivendo essa esfera aqui, comungando a sua mente com a mente, o seu espírito com o Espírito de Deus, ele diz: olha, ele não me deu detalhes, só disse que vai ser uma terra que ele vai me... Qual vai ser a reação da esposa? Você está louco? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre. Irmãos, não adianta ficar tentando convencer os seus familiares daquilo que Deus colocou em sua mente, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não adianta ficar tentando explicar as coisas. Olha, eu tenho que ir porque vai ser para a santificação da minha família, vou tirar os meus filhos desse sistema educacional. Quanto mais você tentar explicar, mais você vai ter problema. Resuma o máximo a coisa para dar uma satisfação, para dizer que não foi, sabe, com muita ignorância, mas você não precisa tentar explicar, porque uma mente carnal jamais vai entender aquilo que é espiritual. E isso serve, queridos, para todas as situações em nossa vida. O marido está numa situação ali com a esposa, está tentando explicar algo que Deus colocou em sua mente, ele tem princípios, tem fundamento para aquilo ali, está muito claro, não é achismo na sua mente. A esposa não está conseguindo entender. Vale a pena ficar insistindo, tentando convencer aquela mente? Não, queridos. Vai orar, vai buscar, vai trabalhar da causa para o efeito. Você percebeu que a mente da sua esposa não está preparada para lidar com coisas espirituais? Trabalhe na causa. Trabalhar em sintomas, queridos, é medicina de Satanás, é alopatia. A medicina de Deus trata sempre da causa para o efeito. E aí é interessante porque ele termina dizendo que a vida de fé, o caminhar com Deus, abrange apenas poucos. 1 Timóteo 3,9, Paulo diz: guardando o mistério da fé numa consciência, olha que interessante, consciência pura. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e uma boa consciência de uma fé não fingida. Por isso também, diz Paulo, me esforço por ter sempre uma consciência, o que, irmãos? Pura. Diante de quem? Primeiramente diante de quem? Depois, quando eu penso nessa sequência aqui, primeiro Deus, depois os homens, isso aqui me lembra o quê? Lembra de quê?
Dos mandamentos que estão subdivididos de que forma? Primeiro Deus, depois os homens. Então eu tenho que entender que esta consciência pura, ela só pode se tornar pura se ela está em contato constante com a mente, com a consciência, com o Espírito de Deus. Queridos, quando nós entendemos isso, o Senhor, Ele nos retira de uma esfera, de uma compreensão intelectual de um texto e nos coloca numa esfera espiritual, para nós entendermos que vai além da letra, que Paulo diz que mata, se não temos o Espírito que vivifica, que nos eleva ao padrão de Deus. Então qual norma deve reger a minha consciência? Hebreus 4:12, Paulo diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma palavra morta. Não existe aqui, queridos, filosofia greco-romana. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então eu não preciso permitir que a minha mente seja regida por aquilo que eu acho. Irmão, eu acho, a minha opinião é que a coisa deve ser feita dessa forma. Eu não preciso disso, queridos. O que deve determinar como a minha mente, como a minha consciência lida com a minha mente em relação às retidões ou não do pensamento? A palavra, que é mais penetrante do que com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme. Então, você começou a pensar em algo, você está na dúvida se aquilo ali vem de Deus ou vem dos homens, ou vem de Satanás. Aí você vai pegar o WhatsApp e vai mandar uma mensagem para o irmão Wagner. Irmão Wagner, surgiu uns pensamentos aqui na minha mente e eu queria compartilhar contigo para que você pudesse me dizer se isso vem de Deus ou vem do inimigo. Tá certo isso? Não. O que eu estou fazendo? Estou fazendo dessa forma. Quem é que está regendo a minha consciência? Ok. E aí quando a gente estuda o problema da história da humanidade, especialmente quando nós pensamos no papado, o que é o papado? Um homem que rege a consciência do outro. E sabe qual é o grande problema? É que eu não preciso ser um católico, eu não preciso ser um membro da Igreja Católica para ser influenciado pela mente do Papa. Eu posso fazer parte até mesmo de um pequeno grupo, ou mesmo dentro do meu lar. Se o espírito for o mesmo, os conceitos podem até ser os conceitos mais elevados, mas a mente vai ser a mesma mente do Papa que a mente de Satanás. É por isso, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado com a questão do intelecto. Você lê um texto, não, isso aqui faz muito sentido. Por que existem tantas igrejas espalhadas por aí? Alguém pegou um verso bíblico isolado e isso aqui faz sentido. Foi apelado para quê? Para o intelecto. Mas foi orar, foi buscar do Senhor confirmação para aquilo ali? Não. Bem, então diz, olha, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o quê? O meu coração te busquei, todo o meu ser. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, orou o salmista. Escondi o quê? A tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Então nós estamos vivendo em uma geração, queridos, que Deus, Ele precisa levar um povo para essa esfera. E o que vai levar esse povo para essa esfera? A palavra, que Paulo diz que é viva e eficaz, mesmo dentro do seu lar. Não, olha, o homem é o sacerdote do lar. E agora ele começou a pregar ali e dizer para a esposa e para os filhos, olha, é assim, assim, assim. A salvação é por família? Não. A salvação o sacerdote está salvo, o restante vai salvo também? Não. A salvação é
Então a responsabilidade de cada um é de que forma? Pesquisar. Ok, olha, meu pai, ou meu esposo, ele é um homem que estuda a palavra de Deus. Ele pregou aqui verdades importantes. Eu vou aceitar isso porque ele é um homem aqui dentro de casa, ele é o meu pai. Pronto, eu vou vender a minha consciência a ele. É assim? Não. Mas infelizmente, queridos, muitos em nosso tempo estão fazendo isso. Nos grupos, nos ministérios e repetindo erros cometidos nas instituições religiosas. E nós, perfeitamente. É o mundo que entrou, irmão Geliano, dentro da igreja. E nós não podemos, queridos, nesta última geração que nós acreditamos estar vivendo, cometer erros semelhantes. Permitir que o inimigo, no máximo, permita, então, que alcancemos, nos leve a uma esfera intelectual. A verdadeira educação inclui o quê? Todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as mais elevadas potências. Tem de governar o reino do corpo. Os apetites e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio de quem? Domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha à testa da humanidade e seu desígnio é conduzir-nos em seu serviço a elevadas e santas, o quê? Veredas de pureza, mediante a assombrosa operação de sua graça, temos de nos tornar completos nele. As exigências de Deus devem impressionar o que, irmãos? A minha consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo ato, a liberdade de todo aviltante apetite e todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam-se a ser preservadas nas melhores condições possíveis para o seu serviço. Precisamos de um constante senso enobrecedor, poder dos pensamentos puros e da danosa influência dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas. Sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma é o pensar. E como é que eu sei quando o pensamento que está em minha mente é correto ou é falso? Como é que eu sei? Filipenses 4:8. Ok, mas é por meio de que eu defino isso? Como é que Deus mostra isso em mim? Na minha? Ok, é nesse relacionamento com Deus. Então eu não tenho que perguntar para um terceiro: irmão, isso aqui é verdade ou mentira? Você ouviu a respeito de determinado assunto? Irmão, vai para um lugar secreto de oração, coloca o joelho no chão. Senhor, para minha mente isso aqui fez sentido, mas eu quero saber do Senhor. Eu quero confirmação do teu Espírito se isso aqui é verdade ou não. Queridos, é isto que vai promover unidade no meio do povo de Deus. Quando todos tiverem uma só mente influenciada pelo Espírito de Deus. 1 João capítulo 2, verso 27. João diz que a unção dele que permanece em nós, ela nos ensina todas as coisas. E não precisamos de que alguém nos ensine. João não está incentivando presunção, soberba, nos fecharmos para os ensinos de Deus por meio de outros irmãos. Mas ele está mostrando a responsabilidade que nós temos individualmente diante de Deus. Então aqui ele diz: precisamos de um senso constante do enobrecedor poder dos pensamentos puros e da danosa influência dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma é o pensar correto. Devemos usar todos os meios que Deus pôs ao nosso alcance
para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Devemos pôr a mente em harmonia com a mente divina. Sua verdade nos santificará, corpo, alma e espírito. Aí está dizendo que há uma combinação ou não há uma combinação? Esse último texto que eu mandei. Como assim? Devemos pôr a mente em harmonia com a mente divina. Aham. Sua verdade nos santificará, corpo, alma e corpo. Uhum. Mas aí a minha mente, ela há combinação com a mente divina ou não? Não tem que... Ela está dizendo aqui, devemos pôr a mente em harmonia. Ela está dizendo que nós precisamos ter a nossa mente em harmonia com a mente divina. E isso acontece por que meio? Pelo Espírito, onde Deus atua em nós para conquistar, para dominar a nossa mente. Ok? Satanás vai trabalhar por aqui. Deus sempre vai trabalhar por aqui. Ok? São os caminhos. O homem caído pode ser transformado pela renovação da mente, para que possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto dessa abordagem quando diz que ele precisa passar pela transformação da mente para que possa provar. Irmãos, não tente fazer uma pessoa, por exemplo, fazer reforma na alimentação, fazer reforma na modéstia cristã, mudar o estilo de música, o tipo de música que ela gosta de ouvir, a forma como ela gosta de agir, proceder dentro de casa. Não tente mudar isso. Você não vai conseguir. O próprio Deus, Ele não faz isso, queridos. Nós só vamos olhar para a vontade de Deus para a nossa vida em que momento? A partir do momento que nós temos a mente, quando a nossa mente está em harmonia com a mente dele. Eu vou olhar para a vontade dele como sendo boa, perfeita e até agradável. É por isso que o salmista diz: agrada-me, porque a tua lei está dentro do meu coração. Então esse é o caminho. Como ele experimenta isso? Pelo Espírito Santo, tomando posse de sua mente, espírito, coração e caráter. Onde essa experiência é demonstrada? Somos um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Ninguém está vendo o que está acontecendo aqui dentro. Ninguém está vendo a luta que você está tendo lá no local secreto de oração. Ou quando muitas vezes em meio à correria, dentro mesmo de uma grande cidade, quando você se vê numa situação de tentação e você submete a sua mente ali a Cristo. Ninguém vê essa luta. Mas onde essa experiência é demonstrada? Somos um espetáculo para o mundo, para os anjos e é o nosso testemunho, é a nossa vida que vai falar daquilo que Deus está fazendo em nosso interior. Uma obra real é realizada pelo Espírito Santo no caráter humano e seus frutos são, irmãos, é impossível o homem passar por uma experiência como esta, de uma mente renovada, de transformação, e os frutos não serem vistos. Bom, mesmo não tem nossa como. Fé, mesmo na nossa fé, segundo o que eu já li do Espírito, falam que se nós temos algum irmão ou irmã que veste inadequadamente ou come o que não deveriam comer, nós nunca deveríamos criticar essa pessoa. Mas trabalhar onde? Na causa. Ela chega a falar, irmão Antônio, olha, quando você olha para uma pessoa nessa situação, você não precisa tentar impor algo para ela, porque não vai funcionar. Deus não faz dessa forma. Mas você deve, nas oportunidades, primeiro orar, para estar preparado para lidar com aquela situação. Mas ela chega a dizer assim, ó, falai de Cristo. Quando o coração estiver convertido, o resultado será visto. Esse é o caminho. Não estou dizendo com isso que as reformas não devem ser pregadas. Não é isso aqui. Que de repente alguém, não precisa mais falar das reformas. Não estamos falando disso aqui. Ok? Estamos falando da causa para o efeito. Porque Cristo também traz as reformas, naturalmente. Ok. Consequência. Ok. Não é o meio, é o fim. O problema é quando nós pegamos as reformas e fazemos dela o meio. A salvação passa a ser pelas obras. Vemos pela experiência que em nossa própria força humana, resoluções e propósitos são... Quantos aqui já passaram por essa experiência?
tomou uma decisão firme na vida, não, a partir de hoje eu vou ser assim, não vou fazer mais isso. E aí depois de pouco tempo eu já estava frustrado. Exatamente. Então diz aqui, olha, resoluções e propósitos são inúteis. Quando essas resoluções e propósitos são inúteis? Quando em nossa própria força. Mas ela diz, olha, devemos então desistir de nossos esforços determinados? Não. Embora nossa experiência testemunhe que não podemos realizar esta obra sozinhos, e não é possível mesmo, a ajuda foi depositada sobre aquele que é poderoso para fazê-la por nós. Mas a única maneira de obtermos a ajuda de Deus é nos colocarmos inteiramente em suas mãos e confiar que Ele trabalhará por nós. Ao nos apegarmos a Ele, de que forma? E onde é que isso aqui acontece na esfera humana? Na consciência, no espírito. Ele realiza a obra. Por quê? Uma vez que Ele agora tem o domínio da minha consciência, porque eu submeti, eu entreguei a Ele. As minhas vontades, as minhas decisões, as minhas escolhas serão motivadas pelo eu? Não. Pelo Espírito de Deus. Então o que acontece? Ele realiza a obra. O crente pode apenas confiar. À medida que Deus opera, nós fazemos o que, irmãos? Nós operamos nesse processo de cooperação, confiando nele e fazendo a sua vontade e tendo alegria, satisfação na obediência em fazer a vontade de Deus. Assim como uma boa árvore dará bons frutos, a árvore que é de fato plantada no jardim do Senhor produzirá bons frutos para a vida eterna. Pecados arraigados são vencidos. Pensamentos maus não são permitidos na mente, porque a sua consciência agora, conduzida pelo Espírito de Deus, diz para você, Daniel, isso aqui não faz parte do meu reino. Este pensamento aqui é de Satanás, mas você pode agora entregar isso a mim e eu vou te dar a vitória. Amém. Então, pensamentos maus não são permitidos na mente, maus hábitos são expulsos do templo da alma. As tendências que estavam inclinadas para uma direção errada se voltam para a direção certa. Disposições e sentimentos errados são transformados. Novos princípios, uma nova programação ocorre na nossa mente. Novos princípios de ação são criados e há um novo padrão de caráter. Agora olha que interessante. O temperamento agora, que antes era hostil, que era impulsivo, se torna o quê? Santo. E o quê? As emoções são o quê, irmãos? Emoções agora são santificadas. O fruto, e esse se torna o fruto produzido na árvore cristã. Uma transformação completa ocorreu. Esta é a obra a ser. Deixa margem para alguma dúvida, irmãos? Não. É um propósito mais elevado do que o que nós estamos vivendo, sim ou não? Sim. E é quando nós atendemos esse propósito de Deus, queridos, é quando nós atendermos, que Ele vai olhar para este povo, assim como Ele olhou para aquele grupinho que estava reunido no dia de Pentecostes, e Ele vai dizer, agora a obra está realizada, a obra está completa, é um povo que eu posso confiar, sobre eles derramarei o meu Espírito. Amém. E nós precisamos, irmãos, avançar nessa experiência. Precisamos, no tempo atual, de homens que sejam espirituais na causa de Deus, homens que sejam firmes nos princípios e tenham compreensão clara da verdade. Nós não precisamos, na obra, queridos, homens que tenham títulos, homens que tenham reconhecimento do mundo, homens que sejam eloquentes e tenham muita facilidade com os discursos. Aliás, Paulo, que tinha muito disso, quando ele vai à igreja de Corinto, como é que ele diz depois? Quando eu estive entre vocês, não foi com sublimidade de palavras, não foi com estratégia de linguagem humana para tentar convencer vocês de que eu sou líder de um grupo religioso que defende a verdade. Mas para todos eles, queridos, a experiência foi a mesma. A experiência de um povo que desfrutou
do que é viver uma vida de plena comunhão com Cristo. O desejo de Deus, queridos, para nós é algo mais elevado. Cristo então diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu e de todo o teu e de toda a tua força. Queridos, poucos meses atrás, quase 7 meses atrás, o nosso bebê tinha acabado de nascer. Eu queria convidar a Lília e o Azaf aqui à frente. E não tem problema. E nós estávamos agora lidando com uma situação que era totalmente incomum. Durante 18 anos, nós fizemos sempre planos para não ter filhos. E depois de 18 anos, quando o nosso casamento atingiu a maioridade, o Senhor achou por bem nos dar a bênção. Amém. E pense, né? Geralmente, um casal jovem que planejou aquilo, o filho vem e recebe como uma bênção muito grande. Foi algo planejado. Mas quando você não planejou e você já está com uma certa idade, alguns até começaram a me chamar de Abraão e a Lília de Sara. Então, quando o bebê chega, parece que o sentimento é maior. E você entende realmente que, embora não fosse um planejamento seu, foi uma bênção, um presente de Deus. Amém. E depois de muita luta, né, na gestação, porque muitos aqui acompanharam o caso da Lília, né, um colo curto, poderia haver um parto prematuro e nós perdermos o nosso bebê. E depois de muita luta, graças a Deus, o Azaf nasceu. Depois de 5 dias de nascido, aparecem sintomas e nós, quando levamos no hospital, foi diagnosticado com uma sepse. E depois de alguns dias, depois de 8 dias de nascido, no sábado, nós estávamos no grupo aqui em Montes Claros e a Lília entrou em contato para dizer que o resultado da punção tinha sido meningite bacteriana. E o Azaf apresentava sintomas. E eu lembro que já Lília ligou exatamente ali no final, a gente tinha terminado o culto e a gente não conseguia conter as lágrimas. Depois daquele momento, nós fomos para o hospital e naquela tarde de sábado, eu lembro que quando eu cheguei no hospital, a Lília não tinha leite suficiente para o bebê, aliás, tinha muito pouco, ele já estava tomando a forma. E eu estava ali, né, a Lília com ele no colo, e nós estávamos ali tentando dar a fórmula, mas a apatia, a sonolência, um dos sintomas da meningite, era tão grande que ele não conseguia se alimentar. E a gente olhava para o Azaf tentando alimentar, e as lágrimas desciam, a gente não conseguia conter. E aquele dia foi um dia muito difícil para a gente. E por volta de 8 horas da noite, um pouquinho mais, eu deixei o hospital para ir para a chácara da irmã Ivonete, onde nós estávamos. Ficamos ali durante alguns dias. E no meio do caminho, eu não conseguia mais dirigir, parei o carro no acostamento. Eu lembro que eu estava conversando alguma coisa com a irmã Ivonete naquele momento, mas a gente encerrou a conversa e as lágrimas caíam. E tudo que eu queria entender naquele momento era o processo que nós estávamos envolvidos. O que Deus queria fazer através de nós, através dessa experiência que nós estávamos vivendo. E o coração doía muito, porque agora nós tínhamos planos, nós tínhamos sentimentos, e o bebê estava ali tão lindo em nossas mãos, e a gente sabia que, se não fosse por uma intervenção divina, um bebê recém-nascido, com 6, 7, 8 dias, com meningite, sabendo que ele já tinha contraído a meningite, a bactéria que causou a meningite, mesmo no parto, então a situação poderia ser fatal. E eu lembro que eu parei, eu orava a Deus ali, e eu tive a oportunidade de ouvir algo que eu já havia pregado em vários lugares, onde a gente visita os irmãos pelo Brasil, quando aquele homem, o nobre judeu, que foi em busca de um milagre, ele tenta dar ordem para Cristo, para que Cristo fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. E o Senhor Jesus diz assim para ele: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E agora eu estava tendo a oportunidade de viver algo que eu já tinha por muitas vezes
ensinado intelectualmente para muitas pessoas. Porque para mim, em minha mente, fazia muito sentido aquilo. Não era mais só a teoria. E agora o Senhor vem e fala claramente, irmãos, no meu ouvido. Exatamente aquilo que ele disse para o nobre. Vai, o teu filho vive. Amém. Irmãos, eu saí daquele momento, liguei o carro, enxuguei as lágrimas, veio uma paz tão grande em meu coração, e eu saí daquele momento confiante de que Deus, Ele já havia realizado o milagre. Amém. Eu lembro que quando eu cheguei na chácara, a primeira coisa que eu fiz, né, Lília, cheguei e perguntei pelo Azaf, como está ele? E ela disse, ele acordou, comeu bem e já não está mais sonolento como estava na parte da tarde. Amém. Queridos, depois daquele dia nós enfrentamos ainda mais alguns dias, 18 dias de tratamento que o Azaf precisava fazer porque era o protocolo. Mas ali nós passamos por várias situações interessantes. Em um momento o médico achou que deveria fazer um exame, e quando foi fazer o exame, acho que foi a tomografia, a ultrassom na cabeça, e o médico olhou, mas por que ele está aqui? Por que ele veio fazer esse exame? Esse menino não tem nada na cabeça, está tudo normal aqui. E queridos, os irmãos que iam entrando em contato, vários irmãos de vários lugares que entravam em contato para dizer que estavam orando, e nós falávamos com muita segurança. Irmãos, nós entendemos o processo. Deus queria nos retirar de uma esfera apenas intelectual para nos elevar para uma esfera espiritual. Muitas vezes, queridos, as provas chegam em nossa vida e nós muitas vezes reclamamos e murmuramos dessas provas. Mas quando Deus ele permite as provas, é justamente para nos elevar de uma esfera mental, de um assentimento, de uma concordância e aceitação de algo que faz sentido para nós. Mas quando Ele nos retira dessa situação para uma esfera espiritual, queridos, a nossa experiência, a nossa mente, ela é mudada pelo poder do Espírito de Deus. Amém. E eu louvava, depois que eu entendi isso, eu louvava a Deus, porque eu sabia que através da experiência do Azaf, muitas outras pessoas seriam abençoadas. Porque agora nós teríamos a oportunidade de viajar pelo Brasil e falar não apenas de um conceito intelectual que faça sentido para a mente de vocês, mas de um Deus que quer nos elevar, e Ele está desejoso, irmãos, de fazer isso com todos nós. Amém. A minha alegria hoje de poder estar aqui com a minha esposa, o meu filho, a nossa família, e na parte da tarde estaremos aqui fazendo a apresentação, não apenas do Azaf, mas também do bebê, do Marcos e da Alessandra, que tem uma relação muito grande, né? A experiência dos dois. Mas nós louvamos a Deus, queridos, porque por meios maravilhosos, que muitas vezes, quando nós não buscamos a mente espiritual, nós não entendemos. Mas muitas vezes o Senhor permite as dificuldades, Ele está permitindo constantemente. Eu conheço muitos que enfrentam muitas dificuldades, o Senhor está ali, em meio às provas, tentando mostrar para ele, olha, você não entendeu ainda o que eu quero fazer com você. E muitos sofrem e questionam a Deus, por que isso acontece em minha vida? Porque não buscaram ainda aquilo que Deus está oferecendo por meio das provas. Eu queria pedir, irmãos, neste momento, que a Joyce pudesse louvar o nosso Deus. O tempo já está bem avançado, nós não vamos abrir para comentários, para perguntas, porque o tempo já está bem avançado. Nós vamos descer ainda após esse momento e vamos após esse momento participar ali de um batismo, o batismo do irmão Alan, logo após descermos deste momento aqui. Então nós não vamos prolongar agora com comentários, com questionários, porque não é possível para isso nesse momento, tá bom? Mas que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de termos esta elevação que Ele está trazendo para a nossa vida. Amém?